Neste momento, eu quero cumprimentar os nossos irmãos e internautas com a paz do Senhor. Quero louvar a Deus por esta oportunidade de o Senhor Deus nos conceder esta oportunidade de poder estar aqui mais uma vez para nós juntos, nós fazermos mais uma pré-aula dessa lição, deste trimestre, para a glória do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, vice-pastores, obreiros, irmãos, todos aqueles que acompanham conosco e nos compartilhem através do canal da DENAC Oficial. Quero agradecer ao meu Deus pela oportunidade de nossos colegas que faz as leituras semanais e toda a nossa diretoria da nossa EBD. Que Deus possa abençoá-lo grandemente no nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No próximo domingo nós estaremos caminhando para a lição de número 8, pelo qual irá falar sobre um homem que deixou um grande legado. Que vamos falar sobre Josué, que foi sucessor de Moisés. Moisés, que nós aprendemos, que foi um grande líder do povo de Israel, que Deus usou para libertar Israel da mão de Faraó. E vemos aqui que Josué foi o seu sucessor. Mas vemos no decorrer da lição que Josué sempre ele estava ao lado do seu líder. Josué, todas as vezes que seu líder precisava dele, ele estava pronto, estava às ordens do seu líder. Por isso, Deus o escolhera para ser o seu sucessor, porque Moisés o preparou, porque via nele a capacidade de liderar o povo de Israel. Ele era um capitão, um chefe de maiorais, tinha determinação, de tudo quanto seu líder pedia para ele fazer, ele tinha determinação, e tinha coragem, de prevalecer e de ir ao combate, de ir à frente. Então nós vamos aprender um pouco sobre este homem, pelo qual sucedeu Moisés na peregrinação do povo de Israel rumo à terra prometida. A lição de número 8, onde nos vai falar que, no textuário da lição, que Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvido e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Deuteronômio 34, versículo 9. Então, nós vimos aqui que Josué ele foi cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos para abençoar e dar a ele o espírito de sabedoria, porque já previa que ele sucederia na jornada dos israelitas à terra prometida. A verdade prática diz assim: Josué creu em Deus e viu o seu poder no Egito, no deserto e na terra prometida. Josué creu porque ele viu o povo sair do Egito, ele presenciou o povo no deserto e também conquistando a terra prometida. Conforme vimos que somente ele e Caleb foi as duas personagens que, quando saiu do Egito, foi os únicos sobreviventes da geração mais velhas. Foi somente eles dois que presenciou tudo no deserto, presenciou tudo e pôde entrar na terra prometida. Os seus pais não entraram. E vimos que só entrou a geração mais nova, porque aquela geração para trás não creram nas promessas,
né, não creram, murmuraram contra o Senhor nosso Deus e pereceram no deserto, porque Deus os escolhera, mas fizeram muitas coisas que desagradou ao Senhor nosso Deus e pereceram no deserto. Entraram somente os filhos deles e os dois, Josué e Caleb, que foi os homens que saíram com Moisés lá do Egito, juntamente com aquele povo. Somente eles presenciaram tudo e puderam ver a terra prometida. Louvado seja o nome do Senhor. E vimos aqui a leitura bíblica em classe de Josué de 1 a 9, né, que Deus, né, então falou a Moisés, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Louvado seja o nome do Senhor. Vimos aqui, né, as ordenanças que o Senhor deu a Josué. Né, aqui esse texto áureo, a leitura bíblica em classe, ela é muito, né, enfática em dizer o que Deus falou a Josué, né, dizendo para ele que todo lugar que ele pisar para o seu pé, né, estará com ele. Vemos aqui que ele esforçasse, né, que teria bom ânimo, porque ele estava na mão dele, né, aquele povo que ajudaria aquele povo a herdar a terra que jurou aos seus pais que lhe daria. Então vemos aqui que o Senhor disse para ele também: tão somente esforça-te e tem bom ânimo para ter cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Então nós vemos aqui que o Senhor, Deus, né, falou para Josué essas palavras e ele então, né, aceitou, fez conforme a vontade do Senhor na sua vida. E falou para ele que, como foi com Moisés, né, o seu servo, também seria com ele, né, com aquele povo, para herdar a terra que o Senhor tinha jurado a seus pais que lhe daria. Então vimos aqui que Josué, ele foi um homem determinado por Deus, né, que foi um homem determinado por Deus, pelo qual, né, Deus falou para ele que ele sejasse forte,
sejasse corajoso, né? Que ele seja, né? Que ele sejasse orientado pela palavra do Senhor, que o Senhor, né? Daria tudo para ele, as conquistas que o Senhor tinha prometido, daria para ele, e de fato nós vimos que deu, cumpriu tudo na vida de Josué, conforme o Senhor lhe ordenara, e ele então executou aquele plano do Senhor na sua vida, e foi um grande conquistador, né, de Deus com seu povo na terra que o Senhor jurara a dar a seus filhos. Então nós vimos que o objetivo geral dessa lição é mostrar que Deus é poderoso para cumprir os seus propósitos, segundo todas as suas promessas. Deus, quando promete, ele é poderoso para cumprir. Se ele prometeu, ele cumprirá. Porque sabemos que Deus, ele é poderoso. A sua palavra final, né, é importante, porque quando ele fala, ele cumpre nas suas palavras pelo qual falou. Né, que ele falou para aquele povo, né, que eles herdariam a terra que jurou a seus pais, e o Senhor o deu nas mãos deles. Né, usou Moisés, em seguida usou Josué para terminar, né, o propósito que Deus tinha com aquele povo. E Deus realizou os seus propósitos e também as suas promessas com aquele povo. O objetivo específico da lição é, primeiro, aprender que Josué foi um homem preparado por Moisés, habilitado por Deus e se tornou um autêntico sucessor de Moisés. Segundo, observar que Josué sempre esteve ao lado do seu senhor Moisés, disposto a atender tudo o que lhe era solicitado. Terceiro, é entender que Josué foi um homem fiel a Deus e liderou o povo na conquista da terra prometida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, viu aqui, né, que essas características de Josué, né, aqui nós vamos aprender que ele foi um homem preparado, né, conforme eu disse que Moisés o preparou, o habilitou, né, para ser o seu sucessor. Também Josué também era um homem que sempre estava ao lado do seu líder. Sempre estava disposto a atender o que o seu líder, né, lhe falava para fazer, ele estava disposto a atender a sua solicitação. E ele também foi um homem fiel, né, que acreditou no que Deus falara para ele e liderou o povo até a conquista da terra prometida. Então vemos neste homem, né, um grande legado que ele deixou para nós hoje, que nós devemos também, né, estar sempre ao lado do homem de Deus, da nossa liderança, né, do nosso pastor. Nós precisamos estar sempre também disposto, né, a ajudá-lo no que precisar, porque sabemos que a recompensa da parte do Senhor, ela não falha. Vemos aqui que na introdução que Josué foi um auxiliar de Moisés, um amigo bem achegado. Durante 40 anos no deserto foi muito fiel a Moisés. Josué foi um homem cheio do Espírito Santo. Deus agora mandava conduzir o povo dele para a terra prometida. O nome Josué significa o Senhor é salvação. A forma grega desse nome é Jesus. Josué é um tipo ou figura de Cristo, pelo fato de introduzir o povo de Deus na terra prometida e conduzi-lo à vitória sobre seus inimigos.
a conquista de Canaã começou cerca de 1405 a.C. e a liderança de Josué sobre Israel durou 25 anos. Então nós vimos aqui que Josué era um auxiliar de Moisés, né? Aqui fala que ele era um amigo aconchegado de Moisés, homem cheio do Espírito Santo, né? Então ele já era designado por Moisés para ser o seu sucessor. E Deus, então, né, vimos aqui que viu em ele que ele era um homem que daria conta de suceder Moisés, e o Senhor deu a ele a confiança de conquistar a terra de Canaã, e liderou aquele povo por 25 anos. Sabemos também que Josué destacou-se desde cedo como líder militar. Ele sempre, desde cedo, ele já tinha aquela dádiva de ser, né, um líder militar, um líder autêntico, um líder que daria conta de comandar, né, batalhas quando o seu líder pedia que ele fizesse. Ele já era um homem autêntico, um homem que tinha coragem, e nós vemos aqui que ele teve uma grande vitória contra os amalequitas, né? Deus deu a ele, né, e Moisés designou a ele para que lutasse com aqueles amalequitas, e ele obteve a vitória. Então nós vimos aqui que ele provou que realmente era um líder autêntico e fiel a Deus e ao seu líder Moisés. Vemos aqui também que Josué foi também designado como representante da tribo de Efraim para ser um dos 12 espias que foram averiguar a terra de Canaã. Após a missão de reconhecimento, dentre todos os espiões, apenas Josué e Caleb defenderam a ideia de que os israelitas deveriam prosseguir com a invasão de Canaã, e eles entenderam que a terra era muito boa. Então nós vemos aqui que Josué e Caleb foram os únicos espias pelo qual Moisés enviou 12 espias para espiar a terra de Canaã. E vimos que eles foram, mas 10 voltaram falando que na verdade a terra era boa, mas falaram que ali havia gigantes, homens grandes, que jamais eles dariam conta de conquistar aquela terra, porque eles viram ali homens gigantes, homens grandes, que dominavam tudo ali em Canaã. Mas eles voltaram com medo, mas Josué e Caleb, eles voltaram. Na verdade, a terra tem gigantes, mas o Senhor nos dará a terra, porque o que ele prometeu, ele cumprirá na vida daqueles que o qual ele prometeu. E nós vimos então que Josué e Caleb, né, foi homens encorajados e ajudou, né, aquele povo a conquistar a terra prometida. Pelos 10 espias eles não conquistariam, mas nós vimos que sempre, né, no grupo de pessoas tem aqueles que se destacam, sempre tem o remanescente. Nós vimos aqui que foram 12, mas 2 foram diferentes. Eles viram, realmente lá tinha gigantes, mas eles acreditaram que Deus o daria aquela terra no nome do Senhor Jesus Cristo, e cumpriu aquilo conforme o Senhor lhe prometeu, e deu a eles a conquista de Canaã. Josué possuía todas as qualidades
de um verdadeiro líder. Coragem era uma marca constante na sua vida. Josué foi corajoso desde a sua juventude. Ainda no início da peregrinação de Israel pelo deserto, até as grandes batalhas lideradas por ele em Canaã. Ele estava sempre atento às ordens do seu divino comandante. Ele tinha consigo a nítida certeza de que seu sucesso na liderança daquele povo dependia completamente da sua obediência ao Senhor. Por mais inusitada que parecesse, Josué nunca questionou as ordens dadas por Deus. Suas estratégias sempre eram planejadas. Sob direção da palavra de Deus, Josué era um homem de palavra e que preservava a sua honra. Essa característica de seu caráter pode ser notada no cumprimento de acordo feito com Raabe. Josué foi um homem completamente devoto à lei de Deus. A palavra do Senhor era o que preenchia sua mente e coragem. Ele era um líder respeitado pela nação de Israel. E o povo confiava em suas decisões. Os israelitas podiam notar em sua vida a presença e a aprovação de Deus. Então nós vemos aqui que Josué era um homem de Deus mesmo, era um homem que Deus preparou. E o povo, os israelitas podiam notar na sua vida, podiam ver ele, que nele havia uma aprovação de Deus para liderar eles. E Deus, assim, o fez com Josué para liderar aquele povo. E vemos aqui que ele então assume, Moisés é morto, e ele assume o comando sobre Israel. Então ele prepara aquele povo para entrar na terra de Canaã. E vimos aqui que ele enviou 2 espias a Jericó para observar aquela cidade. E vimos a história que aqueles espias chegaram em Jericó, ali, e a prostituta Raabe, os escondeu, aqueles homens ali, e através daqueles 2 homens também, pelo qual ela escondeu ali, Deus deu a ela também o livramento, quando Jericó foi destruída. E vemos então que aqui que eles fizeram um pacto com Raabe, que quando acontecesse a destruição de Jericó, ela seria salva com toda a sua família e tudo que lhe pertencia seria salvo, porque ela guardou aqueles homens pelo qual Josué enviou para espiar Jericó. E também vimos aqui que Josué deu ordem aos príncipes para que o povo se provesse alimentos, e organizasse, porque dentro de 3 dias haveria de passar o Jordão, para o outro lado do Jordão. Então vimos aqui que Josué, ele era um homem organizado, tudo era organizado, era um homem organizado. Então vimos que Deus era sempre presente com ele. E vimos aqui que os espias, chegando, apresentaram relatório a Josué e disseram: certamente o Senhor tem dado toda essa terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Então, vimos aqui uma prova maior que quando Raabe soube que aqueles homens estavam ali, ela sabia que aqueles homens ali, eles não estavam ali à toa. Ela sabia que o Deus que eles serviam era um Deus que fazeria prodígios, era um Deus que executava os seus juízos sobre um povo, sobre inimigos. Então vimos aqui que Raabe, ela acreditou, que Deus o daria o livramento. E a prova maior é que ela foi uma das mulheres que teve o privilégio de participar da Galeria da Fé, lá em Hebreus, no capítulo 11.
e também teve o privilégio de ser uma da linhagem genealógica de Jesus Cristo, né? Então vimos que ela foi uma mulher importante também na Bíblia Sagrada. Então, através de Josué, ela alcançou o perdão e também teve o privilégio, né, dessas benesses que o Senhor deu a ela. Então vimos aqui que a travessia do Jordão, Deus dividiu as águas do Jordão, exatamente como ele dividiu as águas do Mar Vermelho, e aquele povo passou em terra seca, né? Vimos aqui que esse milagre fortaleceu a fé do seu povo para enfrentarem os desafios da conquista da terra prometida. Então, quando aquele povo chegou na beira do Rio Jordão, aqui que o Senhor ordenou ao povo que santificasse e que os sacerdotes que levavam a arca do Senhor, assim que as plantas dos pés repousassem nas águas do Jordão, as águas de cima descem e pararão no montão. Então, quando aqueles sacerdotes que levavam a arca do Senhor, tocou nas águas do Rio Jordão, o Jordão abriu no meio e ficou em terra seca, e aquele povo de Deus passou. Então, aquele milagre ali foi uma forma, né, que aquele povo viu de fortalecer eles e de ver que na frente eles dariam conta de enfrentar os desafios e vencer as batalhas pela frente para conquistar a terra prometida. Então vimos aqui que atravessaram aquele Jordão. Depois deu a eles também a tomada de Jericó. Vimos aqui que eles marcharam aqui com Deus, também deu a Josué, né, a estratégia para aquele povo fazer para destruir Jericó. Nós vimos aqui que eles acamparam em Gilgal, perto de Jericó. Eles marcharam em volta de Jericó uma vez por dia durante 6 dias. E no 7º dia, eles marcharam em volta da cidade 7 vezes. E depois, ao sinal das trombetas, gritaram. E naquele momento nós vimos que os muros daquela cidade se ruíram, né, e vieram abaixo. E os israelitas entraram naquela cidade e destruíram completamente, com exceção, né, Raabe e sua família, porque, né, os espias jurou a ela que daria a ela a oportunidade de salvação, né, na destruição de Jericó, e aconteceu. Deus deu livramento para ela e sua família. Vimos aqui que o exército de Josué queimaram e destruíram toda a cidade. Destruíram toda a cidade. Porque Deus deu a eles esta vitória grande para eles. Vimos aqui que essa cidade era uma cidade muito fortificada. Aos olhos humanos era impossível, mas nós vimos que para Deus nada é impossível, né? Deus usou Moisés com a estratégia e Deus honrou eles e eles conseguiram tomar Jericó e destruir ela. Olha para vocês verem como era uma cidade fortificada. Ela tinha 32 km², era uma cidade fortaleza, não somente para os seus habitantes, como também para os da região agrícolas e de redor. Os muros tinham cerca de 9 metros de altura. 9 metros de altura e 6 metros de espessura, 6 metros de largura. Então nós vimos que em cima daquele muro poderia andar 2 carros. Daria fazer 2 carros andar tranquilo em cima daquele muro. Um carro indo, outro vindo, cruzando um no outro, andaria tranquilo em cima daquele muro. Então nós vimos que aquela cidade era uma cidade muito fortificada. Para aqueles moradores, eles estavam tranquilos. E eles jamais imaginariam que Deus ia fazer aquilo com eles. Eles se sentiam protegidos porque aquela cidade era muito fortificada. Então, vimos aqui que Jericó era considerada invencível.
por ter a proteção dos deuses cananeus. A captura de Jericó era a chave de toda a estratégia bélica de Josué, pois demonstrava que o Deus de Israel era superior aos deuses cananeus. Logo, a derrota dos cananeus era inevitável. Então, Deus provou, né, para aquele povo que seguia aquele deuses cananeus, que Deus é maior, que Deus, com Deus não se brinca, né? Então vemos aqui que quebrou ali, né, aquela arrogância daquele povo que seguia os seus deuses cananeus. E Deus provou para eles que Deus era maior do que aqueles deuses cananeus. E destruiu aquela cidade fortificada, né, por Josué e todo aquele povo de Deus, que o local, Deus, né, deu estratégia a Josué, e ele, então, né, fez tudo conforme o Senhor deu, fez tudo conforme o Senhor Deus ordenou, e ele fez e deu certo. Graças a Deus. E vimos aqui batalhas, outras batalhas de Israel, né, foi a conquista de Ai, né, o cerco de Gibeão, né, Deus deu eles essas vitórias para eles, as batalhas que o Senhor deu a eles e eles foram vencidos, né, porque Deus deu a eles essa oportunidade. E nós vimos que Josué foi um dos grandes estrategistas da história da humanidade. Durante a campanha da humanidade, tendo liderado o povo de Israel num conflito com cerca de 31 reis da terra de Canaã, durante a campanha militar de invasão do seu povo. Note-se sua inteligência como estrategista de guerra, vendo como comandava um numeroso exército, obedecendo a Deus, que lhe mandou fazer juízo contra o povo de Canaã. Dentre outras barbaridades, faziam sacrifícios humanos, inclusive de crianças, nas suas divindades de barro. Então, né, vimos aqui que ele foi um grande estrategista e Deus deu a eles, aquele povo, a Josué, grandes vitórias. E, né, realizou ali grandes batalhas e vimos ali que eles conquistaram a terra prometida e foram abençoados por Deus porque obedeceram à voz do Senhor e do seu líder Josué. Que Deus abençoe, que nós também possamos tomar por exemplos, que precisamos ser obedientes aos nossos líderes, precisamos estar autênticos, precisamos estar, né, firmados, né, na rocha que é Cristo Jesus, e que nós também possamos, né, ter como exemplo esses homens que o Senhor usou ao longo da caminhada da vida aqui na terra, que nós também possamos também deixar nosso legado e fazer, né, também alguma coisa para o Senhor, nosso Deus, e também estarmos prontos na hora que os nossos líderes nos precisar, que nós possamos também estar prontos para fazer alguma coisa para o Senhor. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Amém.